Olá, amados, graça e paz. Segundo o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, do qual, através do seu Espírito Santo, como ele está nos dizendo, sendo seu imitador, porque o homem tem sempre a natureza em estar espelhando, né? E nós devemos sempre espelhar em Cristo Jesus, aquele que já é pronto e experimentado, né? Segundo o seu Espírito é a imagem e glória de Deus. Ele não divide a sua glória com homens, mas segundo o seu Espírito ele nos compartilha. O seu Espírito é a própria imagem e glória de Deus, do qual o homem feito a semelhança, mas segundo a sua glória é a natureza divina. E quanto mais nós espelharmos nele, assim como nós devemos ser espelho para os outros, né? Do qual estão sempre a fonte nossa de inspiração é sempre a fonte do alto, da sabedoria. Mas aqueles que ainda não têm uma intimidade para com ele acabam procurando espelhar em alguém que tem desta intimidade. Quando a palavra nos fala em domínio próprio, né? Domínio próprio é um dom, né, que ele nos concede, da qual nós temos que haver um equilíbrio em corpo, alma e espírito. Espírito é o pneuma, o fôlego de vida, do qual a alma está no sangue, onde a Bíblia até nos orienta a não beber do sangue, né? Assim como a alma do Espírito, né, está no pneuma, no fôlego de vida. E o Espírito Santo, o pneuma, o fôlego de vida, todo ser que respira tem, até mesmo os animais. O Espírito Santo são aqueles que, através do arrependimento, morre para o pecado, nasce nova criatura e o recebe acompanhado de dons espirituais, né? Há vários dons que ele nos concede de acordo com o mesmo Espírito que concede a sabedoria. A palavra de sabedoria nos fala da palavra de entendimento. Palavra de entendimento são aqueles que conhecem a sabedoria e a praticam. O entendimento do alto do que é desviar do mal. É como são as obras. Aprendemos do nosso Senhor e praticamos. E através da prática se confirma a fé que nós depositamos nele. Como sendo seus imitadores, nós estamos produzindo as obras através do Espírito Santo e testificando que a nossa fé está sendo verdadeira, né? Segundo o amor verdadeiro. Fé pagã não pode produzir nada senão a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. A fé do paganismo é a fé onde alguns depositam a fé até mesmo nos heróis da fé, do qual o que se fala atualmente é o seu testemunho, mas eles já não podem produzir mais nada. Jesus já dizia: deixe os mortos enterrarem os seus mortos, porque aqueles que estão depositando a sua fé em quem já morreu, está como que morto, né? Porque só há um que pode nos ressuscitar no último dia, só há um que nos faz vencer o último inimigo. O último inimigo do qual nós havemos de enfrentar é a morte, da qual não estamos falando da primeira. A primeira todos estão sujeitos, né? Mas estamos falando da segunda, que não é a morte do corpo, do qual tira o pneuma, o fôlego de vida, mas é a morte da alma, né? A alma que enfrentará a segunda morte, onde aqueles que estiverem com Cristo, ele é aquele que nos torna vencedor e vamos alcançar a eternidade. Nenhum dos que já morreram conseguiu ressuscitar, né? Só há um que ressuscitou, que passou pela morte, e a morte não foi capaz de decompor o seu corpo,
que o ressuscitou ao terceiro dia. Aqueles que dizem eu não creio, a palavra diz que os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Se ficares dependendo de ciência, dependendo de arqueologia, para comprovar, ele é aquele que não alegra daqueles que são incrédulos. Tem que chegar dele crendo, confessando ele como o único e suficiente Salvador. Eu creio em ti, e demonstrar pelo bom proceder. E esse bom proceder ninguém consegue por si mesmo. Esta carne, que é o corpo, né, ela é inclinada ao pecado. Aquilo que tudo nos é lícito, nem tudo nos convém. É necessário morrer, segundo essa carne, né, e morrer para os pecados, do qual é crucificado com ele. É como se nasce novamente, nova criatura. Eu creio no Senhor, o confessa, e segundo o Espírito Santo ele nos fortalece. Quando a carne, o corpo, inclina para aquilo que não se pode fazer, que desagrada ao nosso Senhor, nós entramos em espírito. Senhor, me fortaleça nesta hora. O Senhor é aquele pronto e preparado, experimentado. O Senhor já venceu o tentador. E assim, quando se procede dessa forma, estáis sendo revestido da verdade, está dizendo ao adversário: eu não permito que vós que venha me utilizar, né? Nós não permitimos que ele utilize o nosso corpo, nem tampouco a nossa mente, e nem tampouco aceitamos espírito de erro e espírito de engano em nossa vida. Nós estamos equilibrados em corpo, mente e espírito, né? Nós estamos corpo, alma e espírito. Nós estamos sempre equilibrados. Domínio próprio. Nós dominamos a si mesmo, né? Domínio próprio. Nós estamos o domínio sobre o Espírito. Nós estamos dando lugar ao Espírito Santo. Ele está equilibrando. O corpo não se inclina ao pecado, né? A alma está sendo enriquecida de boas obras, da qual vai acompanhar no tribunal de Cristo. E o Espírito está sempre segundo aquele que é a nossa fé, né? A fé em Jesus Cristo, aonde estamos sempre segundo o seu Espírito, segundo a glória. Quando permitimos o seu Espírito operar em nós, e a glória é a luz gloriosa, né, da qual, quando nós temos esta luz, esta glória, o inimigo não aproxima de nós. Ele fica ao derredor, mas ele não consegue aproximar de nós. Esta luz, ela é algo, espiritualmente falando, que é como um broquel, um escudo nesta verdade. Quanto mais nós alimentamos desta verdade, mais esta luz. Ele não consegue aproximar de nós. Ele não consegue manipular como outrora ele nos manipulava, né? Isto é a glória, né? A glória, a imagem e a glória. Nós fomos feitos à imagem de Deus, mas a semelhança, devido à desobediência, esta semelhança é o que impede, né, de ter esse domínio próprio. Mas quando nós enchemos da presença do Espírito Santo, este corpo se transforma cheio da glória, aonde o inimigo ele não consegue, né? A luz ofusca, né, os olhos do inimigo, eles ficam perturbados, eles não conseguem aproximar de nós, porque a verdade é um escudo e broquel. Quando assumimos a natureza divina, assumimos a própria imagem e glória de Deus, que é Jesus Cristo nos enchendo. Estamos pleno do Espírito, né? E esta luz é como uma unção que despedaça todo jugo. Quando anunciamos esta verdade, transmitimos como labaredas de fogo,
aonde entra o mais íntimo do ser humano, e estas palavras produz um efeito, né? Produz uma libertação, uma cura, uma restauração, produz o arrependimento, a vontade de, assim como nós conhecemos o nosso Senhor, nós somos como um espelho, onde muitos venham a espelhar através daquilo que anunciamos, e após ter um encontro com Ele, passa a espelhar esta verdade a outros, né? Isto é a multiplicação de pães, aonde vai se adicionando ao seu corpo várias pessoas, mas lembrando sempre que Ele é o pão da vida. Ninguém pode assumir forma de pão, mas sempre estar como massa, né, segundo o seu corpo, aonde o pão é aquele que nos outorga a autoridade. Ele é a autoridade máxima, Ele é o mestre, do qual nós estamos interligados a Ele. Corpo, alma e espírito equilibrados, segundo aquele que tudo opera e executa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.